Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, paz do Senhor. Irmãos, antes de começar, não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações. Clica no curtir, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas, amém? Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, essa é a sua oportunidade. Daqui a pouco o canal pode ter muita gente e não vai ter vaga para você. Vamos orar? Abba, Pai, obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de poder estar, Senhor, meditando na Tua Palavra. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, para que a gente venha interpretar a Tua Palavra conforme a Tua vontade, não conforme a nossa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, nos alcança, Amém. Senhor, pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Hoje estamos em Gênesis 13:14. Não se esqueça de ler aí na sua casa todo o texto, né, para a gente chegar junto até o fim do ano com a Bíblia lida. No capítulo 13, o título diz assim: a separação de Abraão e Ló. Tá? Vou começar pelo versículo 1 mesmo. Diz assim: Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abraão havia construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos e ovelhas, gados e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher a terra à esquerda, ficarei com a terra à direita. Se preferir a terra à direita, ficarei com a terra à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada com o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão e a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. Daqui eu achei duas lições, Bruno. Primeiro, a sabedoria de Abrão de saber que não pode haver contendas, né, dentre os próximos. Então, entre você, somos próximos, né? Não pode haver contenda. Por quê? Qual foi o mandamento de Jesus? Amai o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e amai o seu próximo como a si mesmo. Ali, Abrão já estava dando uma lição do próximo, porque ele estava olhando e falando assim: poxa, se fosse comigo, eu não ia gostar que tivesse acontecido isso comigo. Então, a gente não pode ter um desentendimento entre eu e ele, né? Somos próximos, né? Então, aqui, Abrão, ele tem uma grande sabedoria de falar assim: então, faz o seguinte, escolhe o que você quiser. Ele ainda teve o princípio da mordomia, de servir. Ele serviu, menina. Olha, mais uma vez aqui, o princípio da mordomia. A gente está falando muito do princípio da mordomia essa semana, né? Acho que Deus está falando com a gente também. Serviu. Ele serviu, então ele deu a primeira oportunidade. Ele falou: não, vai você primeiro, escolhe o que você quiser, o que sobrar vem pra mim. E aí Ló escolhe e vai em direção ali à terra perto de Sodoma e Gomorra, né? naquela direção que visivelmente aos olhos parecia a melhor opção a se fazer, né? Mas aí, para vocês verem como funcionam as coisas, Abraão tinha uma promessa. Abraão já tinha uma promessa, que ele ia herdar a terra de Canaã. Quando ele permite que Ló escolhe primeiro, Ló escolhe aquilo que o olho humano acha melhor, certo? E Abrão fica com o que sobrou.
Porém, o que sobrou é exatamente a promessa que o Senhor tinha dado na direção para ele, né? Que Deus tinha prometido para ele. E aí, o que a gente entende daqui? Que independente de qualquer circunstância que houver ao nosso redor, a promessa que Deus te prometeu é sua e ninguém vai tirar ela de você. Você pode deixar outra pessoa passar na sua frente na fila, ela não vai tocar naquilo que é seu, porque o Senhor prometeu para você e não para outro, Verdade. né? Uma vez eu tive um sonho assim, com um dos ajudantes na época, chovia muito, era uma tempestade, e aí eu tava com a escada no ombro, né, carregando a escada, falava pra ele assim, vamos cara, vamos trabalhar e tal, na tempestade, chovendo, e crente quando sonha com tempestade é prova, né? E eu de pé, trabalhando, e a tempestade, né, caindo ali e tal. E o ajudante, ele não conseguia se levantar, ele ficava no meio fio da rua ali, sabe onde corre água na valeta? Ele ficava rodando, ele não conseguia se levantar. E ali naquele sonho eu entendi que, apesar da tempestade, Deus estava me garantindo de pé. Mas era só para mim, não era para ele. Mas eu estava sem serviço naqueles dias. E aí aconteceu que ele pegou e falou assim, cara, não dá mais, como ele ganhava por dia, ele falava, não dá mais e tal. Eu falei, então beleza, né? Desculpa, não consigo prover pra você agora, né? Vai pra lá e eu vou pra cá. E aí, beleza, e ele pegou e foi embora. Quando ele foi embora, as portas se abriram pra mim, né? E a gente tava, se eu não me engano, era período de pandemia ainda e tal. E aí eu fui entender que o Senhor ele estava provendo no meio da tempestade, mas era só pra mim, não era pra ele, né? E aqui é o mesmo caso com Abraão, né? Abraão, ele recebe a promessa, só que a promessa é só para ele, não é para Ló, Sim. né? Quer acrescentar alguma coisa aqui? Não. Acho que daqui das duas lições, é, é, dos dois capítulos, essas duas lições aqui, acho que são as que mais me prenderam nos capítulos, foram essas duas lições de Abraão e Ló aqui. No 14, a palavra vai falar que Abraão resgata Ló, né? Que Ló, na terra que ele escolheu, teve guerra. Pior, escolheu tão mal que a terra era bonita, mas teve guerra, né? Ele foi prisioneiro, ele foi levado cativo e Abraão foi resgatá-lo, né? E aqui Abraão, nos despojos de guerra, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Desenvolvedores, partidos, espólios, guerra, Sodoma, Abraão, Hebreu, Monte, aqui. Aqui. No 21 do 14, a palavra vai dizer assim: e o rei de Sodoma disse a Abrão, devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Não, desculpa, no 20. No 20 diz assim, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O que Abrão estava fazendo aqui? Dando o dízimo. Ele estava devolvendo uma porcentagem, né, por gratidão. Ele estava dando o dízimo. Quem vai falar do dízimo vai ser lá na frente Jacó. O né? meu tá escrito dízimo. Tá escrito dízimo? Dízimo e décimo é a mesma coisa. Né? Então aqui ele já está falando exatamente do dízimo que hoje a gente tem nos ministérios, nas igrejas, né? Que é para sustento da casa do Senhor, da obra, às vezes sustento de pessoas necessitadas, irmãos e tal. Mas aqui, mesmo antes de Deus dar a instrução, Abraão já tem essa noção de que está devolvendo aquilo que ele recebeu por gratidão, né? Então, o 14 tem essa lição aqui. O resto é guerra aqui, ele vem falando da guerra, de quem lutou com quem. Não é tão interessante quanto a do 13 aqui. Mas eu acho que é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa, amor? Não. O 13 aqui, a mordomia e a promessa, acho que não tem nada que me prenda nesse texto, muito mais que essas coisas, não. Né? Porque aqui, primeiro ele serve e depois o Senhor garante para ele que a promessa é dele. Abraão, ele é conhecido pela fé, né? Pela fé. E aqui já mostra, né? Eu acho que ele já tinha esse instinto aí da fé. Uhum.
Porque se Deus já tinha prometido para ele, né? E ele já tinha esse princípio da mordomia, mas ele já tinha já a certeza, né? Da promessa e da fé. Então ele Sim. vai lá e fala, escolhe, né? A gente não pode ter desavença. Ele abriu mão, né? Ele abriu mão porque ele já tinha certeza do que Deus tinha prometido. Exatamente. Ele já tinha fé, já tinha certeza do que Deus tinha falado. Sim, sim. É isso, né? A gente ter fé, ter certeza da promessa do Senhor, né? Não duvidar. não né? duvidar. Que ninguém pode tocar naquilo que o Senhor garante, Sim. né? Então é isso, pessoal. Hoje foram essas 3 lições aí, 13 e 14 de Gênesis. E amanhã tem mais. Amanhã a gente vai lá pro 15, né, amor? Isso. Vamos orar? Sim, Deus meu Pai, te agradecemos mais uma vez poder meditar na Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, por nos dar, Senhor, sabedoria e entendimento, Senhor, para entender a Sua Palavra, Senhor. Cada vírgula, cada ponto. Senhor, para que a gente venha cada dia meditar mais, com mais sabedoria ainda na Sua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Guardá-la no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau.